O grande problema da extrema-direita brasileira é que esses políticos que são eleitos por eles são os políticos mais vagabundos da história da política brasileira em todos os tempos. Eles não fazem porcaria nenhuma o tempo todo. A única coisa que eles fazem é mitagem em rede social, gravação de vídeo para TikTok, Instagram e essas coisas aí. É só isso. Então eles não têm um projeto para que a gente possa atingir um momento melhor. Ah, não, eles metem um pau, né? Ah, o Brasil tá falido, tá uma tragédia, uma desgraça. Tá bom, cara. Só que você é um cara que foi eleito para trazer soluções, para trazer melhorias para o país. Qual é o seu projeto? Quais são as suas propostas? O que você tem a oferecer? Vou trazer aqui para você essa proposta do Nicolas em querer colocar o impeachment do Flávio Dino. Vou trazer também o número de pedidos de impeachment em ministros do STF. São informações importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Já que estamos falando de bolsonaristas, eu quero trazer para você uma ação que eles estão agora começando novamente. Lembra que o Bolsonaro, ele ganhou 17 milhões de reais em Pix dos seus apoiadores? Comemoraram isso e tudo mais? O sujeito ficou milionário. Pois bem, sabe o que eles estão dizendo agora? Que o Bolsonaro precisa de mais. Eles estão fazendo uma nova campanha de Pix para o Bolsonaro. E esse sujeito, que eu não sei se ele é um comediante, sanfoneiro ele não é, né? Porque na hora que toca sanfona você quer sair correndo. Foi ministro do turismo do Bolsonaro. Esse sujeito, ele tá fazendo, já iniciou a fazer essa campanha, olha só. Muita gente me ligando a respeito dessa nova campanha do Pix. Vocês não têm noção, minha gente, da nossa preocupação com as despesas do presidente Bolsonaro, que são centenas de despesas, de todas as naturezas, principalmente jurídicas, passagens, etc., e também hospitalares. Quem não puder, não tem problema, doa R$1, R$2. Quem não puder de jeito nenhum, não doa, passa para frente essa mensagem. Simples assim. A nossa índole é pedir. E nós vamos passar por esse momento de dificuldade que o nosso país está tendo. Eu quero dizer que o presidente recebeu na outra campanha 17 milhões de reais. Mas já gastou em um ano 8 milhões, já começou a desidratar. É por isso a nossa preocupação. A gente vai deixar o presidente desidratar para depois correr atrás e ele começar a não pagar advogado, deixar de ser defendido. Não, a gente não vai deixar isso daí. Eu não vou deixar, eu vou lutar por isso. Se eu não tivesse colocado esse vídeo aí, você ia pensar que eu tava inventando, né? Que eu tava mentindo, né? Isso não. Tá aí o Gilson Nordestino, que segundo ele, nós não podemos deixar o Bolsonaro desidratar. Ele ganhou 17 milhões e já gastou 8 milhões com os advogados mais caros do planeta Terra, né? Eu nunca vi. 8 milhões são os advogados mais caros do planeta. Mas veja bem, ainda sobrou 9, né? Se eu tô bom de conta, ainda sobrou 9 milhões de reais e o Gilson tá preocupado. Caramba, só 9 milhões de reais. É assustador, gente. O bolsonarismo é uma coisa assustadora, é assustador. Tá? É uma coisa. Ele não é só uma coisa caricata, ridícula, é uma coisa ofensiva até. Mas você daria o seu Pix para o Bolsonaro? Coloca aqui nos comentários. Aliás, não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e, por favor, por favor, vote no nosso Best. Mas eu peço por favor mesmo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. É o primeiro comentário, tem lá os dois links para você votar em jornalista e influenciador de política. Vote no nosso Best, por favor. A gente vai seguir aqui, tem até o mês que vem, né? Não é isso? Para escolher os 20. Vamos ver se a gente entra pelo menos entre os 20. Então vote no nosso Best, por favor, tá bom? Eu quero trazer, pelo menos, já que estamos falando também de Bolsonaro e de bolsonaristas, e estamos falando de uma figura específica aqui, eu quero trazer para você uma notícia interessante para a gente ouvir num sábado à noite, que é a seguinte: o Lula começa a cobrar 135 mil reais de Deltan Dallagnol por danos morais. Notícia de hoje, tá? Notícia do sabadão. É de hoje essa notícia. Em 2016, o ex-procurador da República montou um mapa para acusar o presidente. Como a gente sabe, né? Como você sabe, eu sei, era tudo mentira, era tudo uma invenção. Lula foi lá e processou o caboclo, ganhou o processo. E agora o Deltan começa a pagar 135 mil reais. Eu tenho certeza que ele vai pedir Pix e vai ter aloprado para pagar Pix. Eu tenho certeza disso.
mas é uma informação boa para o nosso sábado. Eu quero trazer duas questões que viralizaram de ontem para hoje, que eu achei muito importante, e eu quero trazer para você esses dois momentos. O primeiro é do Jacques Wagner. Jacques Wagner deu uma sapatada lá no Congresso e viralizou muito. O segundo é da Carla Zambetta. Mas vamos ao Jacques Wagner primeiro, porque ele arrebentou nessa fala aqui que está viralizando desde ontem, olha só. Quero desconstruir um discurso que está se tentando fazer aqui dentro. Não só contra a Associação de Aposentados, mas também contra sindicatos. Não vamos generalizar. Ali está a tela, os senhores senadores e a senhora senadora podem enxergar. A linha azul são das associações históricas, como a CONTAG, que tem mais de 60 anos de criada. Aonde estoura a curva, senhores? Estoura a curva em sindicatos de fachada, empresas disfarçadas de marginais que se constituíram para roubar e não para prestar serviço. Sindicato manda seus dirigentes atrás do seu. Uma dessas empresas, seus advogados disseram: nós não podemos ser culpados, porque nós terceirizamos a prospecção e a contratação. Nós terceirizamos. Não tem nada a ver com aposentado. Isso é uma ruma de picareta que entrou nesse golpe e não vou acusar ninguém. Mas isso parece que foi preparado. Estourou em 23 e 24, mas foi preparado antes. E só foi interrompido, como o ministro já disse, por conta da nossa decisão. Eu quero que fixem esse gráfico para saber quem é responsável pelo trambique. O trambique é dessas empresas disfarçadas de sindicato que começaram em 2017. Quem chamou a polícia ou quem deixou a polícia trabalhar livremente foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é que ajudou a estourar o escândalo. E vamos deixar na tela, porque a tela deixa bem claro o que é a associação verdadeira. Eu sou favorável que a gente ajude a manter, porque a organização dos trabalhadores é fundamental. E tem gente aqui que reza na cartilha do liberalismo que, se pudesse, queria acabar com todos os sindicatos. Então não vamos misturar. Aquilo ali é os trambiqueiros. Os outros são os sindicatos de aposentados. Jacques Wagner. Eu gostei desse gráfico, que ele mostra claramente o que de fato aconteceu. E, infelizmente, a gente sabe, muitas das informações que a gente coloca aqui, elas não chegam até uma parcela da população, especialmente aquela parcela que está presa no zap bolsonarista. Aquele pessoal, eles praticamente não vão ter acesso a uma informação de qualidade real, como a gente coloca aqui, que traz um dado que é incontestável. A gente tem uma separação entre aquelas instituições que são as tradicionais, que estão décadas aí, e aquelas que foram criadas a partir de 2017, principalmente dentro do governo Bolsonaro. E tudo isso ocorre nessas instituições criadas a partir do governo Bolsonaro. Então é importante isso deixar claro também, para que as pessoas não sejam tão bombardeadas com fake news e notícias falsas, porque é uma coisa terrível o que está acontecendo no nosso país. Esse outro vídeo que eu falei para você que viralizou é da Carla Zambelli, que, como você sabe, foi condenada a 10 anos. Ela vai recorrer, existe uma série de questões ainda que podem ser levadas em consideração, mas dificilmente ela vai escapar da cadeia. Mas esse vídeo viralizou, olha só. Oi pessoal, tudo bem? Eu venho aqui pedir para que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário ajude o Lula. Tá chegando o Natal, deixar o Lula passar o Natal com a família dele, os filhos, outros na cadeia junto. Eu vou me apresentar para a prisão, mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes. Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Você vê que no vídeo dela, que ela tá sendo irônica, ela fala para colocar a família do Lula na cadeia, os filhos do Lula na cadeia junto com ele. E aí é aquela história de quem ri por último ri melhor, mas eles são assim, né? Eles são debochados,
eles gostam de ficar rindo e colocando familiares e trazendo essas postagens que, disfarçadamente, elas constituem um discurso de ódio. Aí tá aí o resultado, né? Vai passar, muito provavelmente, vai passar o Natal na cadeia. E eu não vou pedir para colocarem os filhos, não sei se ela tem filho, tá? Mas os familiares dela na cadeia para ir lá. Mas tá aí um recado que eu acho importante. Uma última questão que eu queria trazer para você antes de mostrar essa informação, a gente já colocou a informação, mas eu quero trazer detalhes sobre o número de impeachments pedidos para esses senadores. Mas antes de trazer os detalhes, eu quero falar para você sobre uma questão bem objetiva. Se eu perguntar aqui para você sobre qual é a região do país que teve o maior número de votos para o Lula, muito provavelmente você vai dizer que é o Nordeste. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? O Nordeste foi a região, né? Uma das regiões aí, mas foi a região que mais votou no Lula. E se eu fizer um pedido para você, me diga qual é a região do país que mais votou em Bolsonaro. Eu acredito que você vai dizer, olha, Cláudio, acho que é a região Sul, tá? Nós tivemos uma pesquisa que foi divulgada ontem, eu estava estudando essa pesquisa para comentar aqui com você, que é uma pesquisa sobre analfabetismo funcional. Essa é uma pesquisa muito importante porque ela traz uma realidade do nosso país dura, muito ruim mesmo, que mostra que cerca de 30% da nossa população, ou seja, a cada 10 pessoas, 3 são analfabetos funcionais. Isso é grave, isso é muito sério. E se eu fizer uma pergunta para você, qual é a região do nosso país recordista? Qual é a região do nosso país que tem o maior número de analfabetos funcionais? Se eu fizer essa pergunta para você, você vai responder a região Sul? Porque se você responder sim, a região Sul é a região que tem o maior número de analfabetos funcionais, você acertou. Essa região, a região Sul, é a região com o maior número de analfabetos funcionais. A média no Brasil, 29%, na região Sul, 35%. A informação, eu vou ler rapidamente aqui para você. Dados de 2024 do Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, eles revelam que 35% da população da região Sul, entre 15 e 64 anos, apresenta habilidades limitadas de leitura, escrita e matemática. O número supera essa média nacional, como eu disse para você, de 29%, representam um desafio persistente na educação brasileira. O levantamento classifica como analfabetos funcionais aqueles que, mesmo com alguma escolarização, eles não conseguem interpretar textos simples ou realizar operações matemáticas básicas no cotidiano. Segundo especialistas, essas limitações impactam diretamente o acesso a direitos, oportunidades e trabalho, e também ao exercício da cidadania. A pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas em todo o país, incluindo 371 no Sul. O estudo avalia também o uso dessas habilidades em situações digitais, como preencher um formulário online ou comprar por aplicativo. E aí, a gente tem uma questão aqui que eu considero fundamental. Essa falta de habilidade para interpretar texto, para interpretar uma informação, faz com que o nosso país seja o país onde um recorde de pessoas, um dos países que mais acredita em notícias falsas, um dos países que mais acredita em fake news. Você conseguiu entender o buraco que nós estamos? E aqui não é... A gente tem muitas pessoas que nos acompanham aqui, que são da região Sul. Não é uma questão de colocar aqui um embate entre regiões, mas é para mostrar uma realidade do nosso país. Vamos a essa informação aqui sobre o Nicolas. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, protocolou no Senado um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, por um suposto crime de responsabilidade. A representação acusa o magistrado de atuação político-partidária durante uma aula em uma universidade do Maranhão. No evento, a gente lembra, Flávio Dino sugeriu uma chapa imbatível para as eleições do governo do estado entre o atual vice-governador Felipe Camarão, do PT, e a professora Tereza Barros. Para Nicolas, a fala excede os limites de opinião pessoal e invade o campo da atuação eleitoral ativa. Nas redes sociais, Nicolas chegou a dizer que o judiciário deve ser imparcial, não um comitê eleitoral.
O parlamentar também pediu que o Conselho Nacional de Justiça investigue a fala de Dino. A CNN entrou em contato com o ministro, mas ele disse que não vai se manifestar sobre nenhum dos casos. É claro que a gente já sabe disso, o Nicolas é um paspalhão, um imbecil, um sujeito que não tem o que fazer e acaba utilizando esse tipo de situação para chamar a atenção da tropa, do gado, e aí todo mundo vai dividir um pouquinho o ódio com o Alexandre de Moraes, né? Divide o ódio também com o Flávio Dino. A verdade é que o Flávio Dino estava lá fazendo uma aula magna, fez uma brincadeira, né? Não tem absolutamente nada de político na brincadeira, fez uma brincadeira com dois amigos, duas pessoas muito próximas a ele, e obviamente isso não se configura em uma ação política, mesmo porque o Flávio Dino não estava exercendo ali naquele momento a sua função de ministro, e muito menos não estava, foi uma aula magna, obviamente fora do STF, não tem absolutamente nada a ver com nada, mas eles vão lá e protocolam esses pedidos de impeachment. Segundo a CNN, o Senado já tem 55 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Essa ação mais recente, então, a do Nicolas. O recordista que mais recebeu representações, é claro, é o Alexandre de Moraes, 28 pedidos. Em segundo lugar está o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com 16 ações, e aí tem os outros pedidos, né? O ministro Gilmar Mendes com 5, o Dias Toffoli com 3, Carmen Lúcia com 3, Edson Fachin com 2, Luiz Fux com 1 e agora também o Dino, né? E aí tem um outro aloprado lá também que pede o impeachment de todo mundo, né? Isso aconteceu em 2021, todos os ministros devem ser impeachmentados. E a gente percebe o que acontece com a nossa política, né? O extremismo, a extrema-direita veio para realmente trazer a pior forma de fazer política que existe. Eu nem acredito que essa seja uma forma de fazer política. Essa é uma forma, na minha opinião, de destruir a democracia de todas as formas, né? Um ataque do legislativo ao judiciário. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Tem curiosidade em saber? Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, vote no nosso IBEST. É uma forma de você fortalecer o nosso trabalho. Vote no nosso IBEST. Os links estão no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você também tem aquela dica especial da renda extra, né? Você pode trabalhar apenas com seu celular no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você pode ganhar inclusive em dólar. Apenas com seu celular. E eu aproveitar que nós estamos aí no sabadão, tem o domingo, está mais tranquilo, mais tranquila, entre aqui no primeiro comentário fixado, que eu mesmo vou explicar tudo para você. Eu explico todos os detalhes para você entender, mas você tem que entrar aqui no link, não adianta você perguntar em nenhum outro lugar da internet. Você tem que entrar no link que está aqui na descrição do vídeo. É aqui que você tem todas as informações, todos os detalhes, tá bom? E a gente pede para você que está aqui conosco, quer fortalecer o nosso trabalho, seja um membro aqui do canal. Seja um apoiador do nosso Apoia-se, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E também você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Entenda, a sua ajuda é fundamental para a gente continuar trabalhando. A gente trabalha todos os dias para você, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de sábado a sábado. E a gente está aqui trabalhando para você, para trazer informação de qualidade e boas reflexões. Ajude o nosso trabalho para a gente continuar. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.